Canal Deus Quer Falar com Você, trazendo uma forte e impactante pregação para edificar a sua vida. Agora vamos ver o remédio para o medo. Qual é o remédio contra o medo? O texto diz que o remédio contra o medo é o amor. Veja só, acompanhe comigo. No amor não existe medo. No amor não existe medo. Qual é o remédio contra o medo? Qual é o antídoto contra o pânico? João vai dizer, no amor, o amor e o medo são antagonistas. O amor e o medo não se misturam. Assim como fé e dúvida não caminham juntos, amor e medo não se misturam. O remédio para o medo é o amor. Qual amor? Primeiro, o amor de Deus para nós. Segundo, o nosso amor para com Deus. Você quer vencer o medo? O amor é o remédio. Você quer derrotar o medo? O amor é a solução. E ele vai dizer, no amor não existe medo. Primeiro, o amor de Deus por nós. O que é isso? É eu ter consciência que Deus me ama. É saber o como e o quanto eu sou amado por Deus. E sabendo que Deus me ama, nada pode me tocar. Isso tira o medo. É o que está em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que tem compreensão do amor de Deus para consigo próprio, este vence o medo. Vou dar um exemplo para vocês, o exemplo do pai e o filho. Eu tenho um filho de 5 anos que se chama Augusto. E eu sei quando ele está comigo, ele não teme nada. Quando ele está no carro, quando ele está na rua, quando ele está diante de animais ferozes, quando ele está diante de pessoas mal encaradas, ele não teme. Por quê? Ele sabe que ele está com o pai dele. E ele sabe que o pai dele o ama, que o pai dele o protegerá em qualquer circunstância, que o pai dele o livrará do perigo. Então ele não tem nenhum medo, ele não teme nada nem ninguém. Por quê? Porque ele sabe que é amado pelo seu pai. É isto que João está dizendo. No amor não pode existir medo. Não pode existir. O remédio para o medo é o amor. Aquele que tem consciência de quanto é amado por Deus, não pode temer. Você não pode temer. Tendo a consciência de que somos amados por Deus, nada temeremos, nem no presente, nem no futuro. Esta é a ideia. Segundo, o nosso amor para com Deus. Primeiro, eu não temo, porque eu sei que eu sou amado, porque eu sei que Deus me guarda, porque eu sei se Ele é por mim, quem pode ser contra mim? Segundo, eu não temo pelo meu amor que eu tenho por Ele. Como assim? Romanos 13:10 diz, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O que é o cumprimento da lei? Paulo diz assim, aquele que ama, cumpriu a lei e os profetas. O meu amor por Deus é uma demonstração que eu obedeço à lei, que eu obedeço à palavra. Então alguém que ama a Deus tem a consciência limpa, que o dever está cumprido, que ele está de acordo com a sua lei, com a sua palavra. E aquele que tem a consciência limpa, nada tem a temer. É o que Paulo diz, sabemos que todas as coisas trabalham, cooperam para o bem daqueles que são amados de Deus? Não, daqueles que amam a Deus. Aquele que ama a Deus sabe que tudo o que acontece ao seu redor está trabalhando para o seu bem. Então, este não pode temer. Não pode temer. Tem uma frase do George Miller, ele dizia isso:
depois de anos de ministério, de fé, já velho, disse: se Deus falhar comigo, hoje será a primeira vez que ele falhou. Um homem que diz uma frase dessa não teme nada. E por que ele não teme? Ao dizer que se Deus falhasse com ele aquela hora seria a primeira vez, ele está consciente que Deus o ama e que ele ama a Deus. Deixa eu entrar nisso aqui, meu irmão. Você precisa entender, você que sofre de pânico, de ansiedade, de transtornos compulsivos, obsessivos, você que está senhorado pelo medo, você precisa desse remédio. O remédio é o amor. Deus ama você. O que tem a ver o amor de Deus com medo? Uma vez que você tem consciência que Deus te ama, você não tem nada a temer. Por quê? Nada pode sair errado com a sua vida. Tudo está no controle daquele que te ama. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha só, todos aqueles que poderiam ser contra nós e poderiam ser a causa dos nossos temores, uma vez que Deus agora é por nós, nenhum deles pode ser contra nós. Então não há motivo para ter medo. O segundo, quem ama, cumpriu a lei e os profetas. Quem ama o próximo e a Deus, cumpriu a lei e os profetas. Veja só, quem cumpre a lei e os profetas, que o cumprimento da lei é o amor, está com a consciência limpa. E aquele que não deve a Deus, aquele que está com a consciência limpa, e a consciência é limpa, quando ele cumpre a lei e os profetas. E como ele cumpre a lei e os profetas? Cumprindo ela cabalmente? Arrisca não, amando. Esse tem a consciência limpa e nada pode temer. Ele não teme o juízo, ele não teme o inferno, ele não teme o castigo, ele não teme as hostes de Satanás. Nada pode dar errado com a sua vida, porque ele ama. Qual é a causa do medo permanecer? Vamos voltar para o texto. Qual é a causa do medo? E qual é a razão do medo permanecer? Verso 18: no amor não existe temor, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Qual é a causa do medo? É a última frase. Ora, logo, aquele que teme, aquele que tem medo, não é aperfeiçoado no amor. Olhe para mim. Se eu disse que existe o medo, o que é o medo e o que o medo causa, o medo causa todos esses terrores, e eu disse qual é o remédio do medo? O amor. Então qual é a causa do medo e dele permanecer? É de eu, você, nós não conhecermos o amor. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado. Por que temem? Porque não são aperfeiçoados no amor. Que amor? O amor que eu disse no tópico anterior. O que é não ser aperfeiçoado? Aquele que é tomado de temor, de pavor, de síndromes, ele não é aperfeiçoado, ele não foi aprimorado no amor, ele não conhece de fato o amor de Deus, ele não compreende o amor de Deus, ele está tomado de pavor, porque ele não sabe quem Deus é, não sabe o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus fará. É isso que quer dizer, não é aperfeiçoado, tem uma visão distorcida de Deus, dos atributos de Deus, da bondade de Deus, da benevolência de Deus, e não conhece a fundo o que Deus fez por ele. É por essa razão que ele teme. É por essa razão. Ora, aquele que teme, aquele que tem medo, aquele que é escravo do medo, não conhece o amor, não conhece o amor de Deus, não sabe quem Deus é. Isso é tremendo.
Romanos 8,31, preste atenção, a ideia que João está querendo dizer aqui. Bom, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o próprio Filho poupou, ou antes entregou por nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? A ideia de Paulo é que vocês não têm ideia da dimensão, altura, profundidade, extensão do que foi feito por vocês, do amor que Deus tem por vocês. Então vocês estão presos nas cadeias do medo, nas masmorras do medo, porque vocês não são aperfeiçoados no amor. A ideia aqui pode ser o que, por exemplo? Muitas vezes pessoas estão cometidas do medo, por quê? Porque tem a ideia de salvação por obras. O que é salvação por obras? É essa pessoa entender que ela só pode herdar a vida eterna, ser salva, aceita por Deus, através do seu desempenho. A quantidade de vestido que põe, a quantidade de maquiagem que tira, a quantidade de hora que está orando, a quantidade de votos que faz, o seu esforço em ser aceita. E o que acontece? Invariavelmente ela não consegue atingir as demandas da lei, e sofre o que com isso? Culpa, medo, terror. Então ela não é aperfeiçoada no amor. Ela não entende a salvação pela graça, ela não entende que o amor de Deus se estendeu benevolentemente, imerecidamente, gratuitamente por ela, e por essa razão ela teme. Quantos crentes estão assim nas igrejas? Não entendem a salvação pela graça, se esforçam para ser amadas, se esforçam para ser aceitas, se esforçam para ser salvas, tentam fazer tudo certinho e não conseguem, e caem em quê? Em profundo pânico, pavor, ficam com medo do juízo, medo da volta de Jesus, medo do arrebatamento, sofrem pânico, porque não são aperfeiçoadas no amor. O seu amor é baseado em sua graça. Se elas conhecessem Efésios 2:6-9, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Essa é a causa do medo. Qual é a causa do medo? Por que o medo permanece? Porque não são aperfeiçoados no amor. Não conhece a dimensão da cruz, não conhece a extensão da cruz, não conhece este atributo imarcessível de Deus, o amor. Por isso estão tomadas de pânico, não conhecem a onipotência de Deus, por isso que pensam que a casa vai cair, os filhos vão se perder. Não conhecem o tamanho do poder de Deus que governa e controla tudo. Não conhece a soberania de Deus, que pensa que aquele dia, aquela hora, aquele fato está tudo em desacordo, está tudo dentro dos decretos de Deus. Então teme. Se você conhecer essa soberania, se você conhecer essa supremacia, se você conhecer a onipotência, a onisciência, a onipresença, se você conhecer essa graça, a misericórdia, você não temeria. Isto quer dizer ser aperfeiçoado em amor. Talvez você teme porque seu Deus é pequeno, você teme porque seu Deus é pobre, você teme porque seu Deus é fraco, você teme porque seu Deus precisa de mérito para te salvar, você teme porque seu Deus é covarde. Não é aperfeiçoado no amor. Você precisa. Essa é a causa do medo e de não vencer o medo, e do medo permanecer. Agora, como vencer o medo? Vamos lá, verso 18: no amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora, dissipa, destrói, aniquila todo o medo. O perfeito amor lança fora todo o medo. Eu disse no início que o remédio contra o medo é o amor, e aqui João vai dizer: o perfeito amor lança fora todo o medo. Ou seja, eu disse que o amor é o antídoto, o amor é o remédio que aniquila, e aqui ele diz o perfeito amor.
o amor compreendido, o amor aperfeiçoado, o amor concebido, o amor recebido, o amor, a abrangência de todo o ser de Deus. Estes, uma vez assimilados, lançam fora, aniquilam, destroem todas as espécies de medos. O perfeito amor, meu irmão, quem teme não conhece o amor de Deus. Quem teme não ama a Deus. Se não ama a Deus, vive com culpa, não ama o próximo, não segue os mandamentos e fica tomado num canto de pavor da iminência do juízo. Quem não conhece o amor de Deus, fica descontrolado, pensando que tudo vai dar errado, porque não conhece a extensão e abrangência desse amor. João vai dizer a dica, como vencer o medo. O perfeito amor lança fora, destrói todo medo. O que é o perfeito amor? Ele está dizendo, é um convite para vocês conhecerem o amor de Deus. Vocês que estão tomados de pânico, vocês que estão tomados de remédios, vocês que são escravos das clínicas, dos remédios, das terapias, escravos do pavor, do pânico, vocês que têm medo disso, daquilo outro, do ir e vir, vocês precisam experimentar o amor de Deus, conhecer o amor de Deus. O perfeito amor dissipa todo medo. Saber o que é isso? Eu preciso saber claramente o que foi feito por mim. Eu preciso saber qual é o alcance desse amor. Então ele dissipará todo medo. 1 Pedro diz, para você ter uma ideia, que amor é esse? 1 Pedro 1,18, sabemos que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que herdamos dos nossos pais, mas com o precioso sangue de um cordeiro sem ruga e sem mácula. Pedro está elevando, ele está mostrando a dimensão do resgate que foi feito por nós. Vocês não vieram aqui por algo corruptível, foi pago um alto preço, foi feita uma obra estupenda, a salvação de vocês, a reconciliação com Deus, a vida eterna, não foi feita mediante a um pagamento pequeno, não foi coisas corruptíveis como ouro ou prata, mas foi preciso, foi por causa do sangue de um cordeiro sem ruga e sem mácula. Deus em Cristo teve que morrer. Como vencer o amor? Você precisa saber disso. Como vencer o medo? Você precisa saber disso. O amor. Quando você souber o quanto Deus te ama, o que Ele fez por você, o medo sairá. Repito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o filho poupou, nem o que de mais valioso ele poupou. Se Deus já fez o maior, quem enviar o filho, não fará o menor, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Providência, livramento, proteção, perdão. Eu não preciso temer. Deus me ama, então haverá provisão na hora da escassez. Eu não preciso temer, Deus me ama, então haverá livramento na hora da perseguição. Eu não preciso temer, haverá, meu irmão, vida eterna, quando vier o juízo, quando a morte me chamar, quando Ele vier buscar, eu não preciso temer, Ele me livrará, Ele me perdoará e Ele me tomará consigo. Quem conhece isso, como vai temer? Você está com medo? Tô. Então vou te dar o remédio. Qual é o remédio contra o medo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tal, de uma abrangência tal, de uma profundidade tal, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que crê nele e está com medo, não tenha mais medo, mas tenha a vida eterna.
Você está com medo? Eu estou com medo das coisas não dar certo, das coisas não saírem bem. Filipenses capítulo 1:6. Eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la, aperfeiçoará ela até os dias de Cristo. Você acha que eu falharei com você? Acha que eu não terminarei o que eu comecei? Você está com medo das coisas não dar certo no final? Está com medo das coisas saírem do seu controle? Aquele que iniciou uma obra em você, mesmo com toda a tribulação, com toda a turbulência presente, Ele há de completá-la. Não temas, não temas. Josué estava com medo. Deus falou: não temas, não te mandei eu? Não temas. Ser forte e corajoso. Aliás, a ordem que é mais repetida na Bíblia é: não temas. 365 vezes está escrito na Bíblia a palavra não temas. Uma vez para cada dia Deus diz não temas. Ontem Ele diz não temas, hoje Ele diz não temas, amanhã Ele dirá não temas, depois da manhã não temas, no final do ano não temas. Não temas, porque eu sou contigo, eu te sustento, eu te esforço com a destra da minha justiça. Isaías 8:13, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, e seja Ele o seu medo. Medo só de Deus. Você não tem que ter medo, é o amor. O amor é o cumprimento da lei. Você precisa. Como vencer o medo? O perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito é assim, ó. Quem não é aperfeiçoado. Aperfeiçoado é o quê? A ideia de aperfeiçoado é crescer no conhecimento. Como é que eu venço o medo? Com amor. E como eu aperfeiçoo o amor? Primeiro, você precisa crescer no conhecimento de Deus. Você que está tomado de Deus, de temor, precisa conhecer os atributos de Deus. Quando você conhecer a onipotência, que significa Deus tem todo o poder, de forma que nada pode te tocar, o medo se dissipa. Quando você conhecer a onisciência de Deus, Deus tem todo o conhecimento, de modo que não há nada difícil que Ele não possa resolver, o medo é dissipado. Você precisa conhecer a onipresença. Deus está em todos os lugares, ao mesmo tempo, de forma plena, de maneira que você jamais está ou estará sozinho, e o medo se dissipa. Você precisa conhecer a misericórdia de Deus, de forma que toda hora que você tropeçar e cair, a mão indulgente, benevolente, não será estendida para te punir, mas para te perdoar. Você precisa conhecer a graça de Deus, mesmo não merecendo, em situações indignas, Ele trará em caráter de urgência a provisão necessária e adequada para aquela situação específica. Então o medo se dissipará. Você precisa se aperfeiçoar no conhecimento de Deus. Que mais? Você precisa se aperfeiçoar na comunhão com Ele, na comunhão com o Espírito Santo. E o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos é dado. Quando você começa a nutrir uma relação, Deus não é mais distante, Deus agora é seu amigo, através do Espírito Santo. Essa relação cresce em confiança, essa confiança se transforma em amor, e o amor lança fora todo o medo.